Olá, bom dia! Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o surdo recebe a informação em Libras. Em nossa página no Facebook você encontra mais notícias do mundo da acessibilidade e dos bastidores do nosso programa. Acesse lá facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. E a guerra contra o mosquito Aedes aegypti ganhou mais uma medida inédita em Belo Horizonte. A prefeitura começou a instalar telas de proteção com inseticida nas casas de gestantes. O objetivo é evitar a contaminação das grávidas pelo vírus da Zika, que pode causar a microcefalia nos bebês. Isabelle vai dormir mais tranquila a partir de hoje. A casa onde ela mora, no bairro Jardim Guanabara, recebeu telas de proteção com inseticida para espantar o mosquito Aedes aegypti. Mais proteção para ela e principalmente para o bebê. Com certeza eu vou ficar mais tranquila, né? É a segurança do bebê em primeiro lugar. A medida é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte. As telas de malha fechada são impregnadas por um inseticida não inflamável e tem validade de 5 anos. O equipamento recebeu aprovação da Anvisa e da OMS e estava sendo testado há 1 ano e meio no município. Belo Horizonte é a primeira cidade do Brasil a adotar a medida. Não é uma medida universal, né? Nós temos as prioridades, até porque é um processo ainda de instalação. Digamos assim, cada casa tem que ter uma equipe para instalar e estamos discutindo com o Ministério da Saúde alternativas para ampliar isso de largo espectro, mas com certeza nós temos que ir a cada dia agregando experiência para que nós possamos utilizar da melhor maneira possível. A região norte de Belo Horizonte foi escolhida para a instalação das primeiras telas de proteção. Aqui no bairro, o posto de saúde atende cerca de 60 suspeitas de dengue por dia. A prioridade na instalação das telas é para as grávidas que moram em locais de maior incidência das doenças ligadas ao mosquito da dengue e que estejam no 1º ou 2º trimestre de gestação. As gestantes de áreas de risco serão identificadas nas consultas de pré-natal nos postos de saúde da cidade. Dentro dos bairros nós estamos mapeando as gestantes de 1º e 2º trimestre, porque pela questão da associação do Zika vírus com microcefalia, nós estamos então, claro, né, como medida de prioridade, medida de proteção individual, privilegiando esses locais. E uma preocupação dos pais é passar repelente nos filhos. Mas especialistas dizem que é preciso tomar cuidado com o tipo de produto utilizado de acordo com a idade da criança. A pequena Isa só tem 2 anos e todos os dias, antes de ir para a escola, a mãe dela passa o repelente indicado para crianças. Ela entra na escola, eu passo o repelente. Quando ela volta, eu também uso. Quando eu vou para a rua, também. Esse não é o caso de Maria Gabriela. Também com 2 anos, ela já teve Zika, mas ainda não usa repelente. Eu acho que ela é muito nova para usar repelente, mas tem que ter uma solução para ela. A preocupação de José é também a de outros pais, que temem reações alérgicas pelo uso do produto. A norma do Ministério da Saúde e da Anvisa é que bebês abaixo de 6 meses não usem qualquer tipo de repelente. Nesse caso, os pais devem estar atentos às barreiras de proteção natural, como, por exemplo, o uso de roupas de manga comprida. Já a partir dos 6 meses, alguns produtos podem ser utilizados. A recomendação oficial é que se utilizem em crianças de 6 meses a 2 anos repelentes à base de IR3535. Já para os maiores, entre 2 e 12 anos, os pais podem escolher produtos à base de DEET ou icaridina. Existem concentrações diferentes desses produtos, então na sua bula diz exatamente qual é a maneira que você deve aplicar esse produto sobre a pele. É importante ressaltar que crianças abaixo de 12 anos de idade não podem usar concentrações maiores do que 10% de DEET. Quando a criança faz uso do protetor solar, o filtro deve ser utilizado antes do repelente, com intervalo de 15 minutos entre as 2 aplicações.
É importante que crianças, que a gente quando for aplicar o repelente em crianças, que a gente evite de colocar o repelente nas mãos, porque as crianças levam as mãos à boca. Também é muito perigoso de você aplicar aerossol, por exemplo, no rosto. Então o ideal é que você aplique o aerossol na mão e depois você bote, você adulto, aplique no seu filho. Nos últimos 6 meses, 745 casos de microcefalia foram confirmados no Brasil. Mais de 4.000 estão sendo investigados e poderiam ter relação com a Zika. E diante dessa situação, os hospitais têm priorizado o atendimento das crianças com esse diagnóstico. A chegada à escolinha é sempre uma festa. A mãe diz que é sempre assim. E deve ser mesmo, porque Maia precisa de cuidados específicos. Ela convive com as limitações que a microcefalia traz. Há 4 anos atrás nem se falava em microcefalia. Foi quando eu descobri. Aí eu descobri o que eu precisava fazer, né? Quando eu falei assim, a microcefalia, o que é? Também nunca tinha ouvido falar. Aí que me orientaram a procurar fisioterapia, fono, TO, então a Maia hoje faz tudo isso, além da escola também que ajuda nesse tratamento dela. A microcefalia não é uma doença, é um sinal de que o cérebro pode não ter se desenvolvido de forma adequada. O diagnóstico vem no início da vida. Embora a malformação não seja descoberta recente, só agora se sabe da relação dela com o Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti. O critério para diagnóstico é a medida do perímetro cefálico, que deve ser menor que 31,9 centímetros para os meninos e 31,5 para as meninas. A microcefalia pode ser adquirida também depois que o bebê nasce. Provavelmente o que aconteceu com essa criança é alguma coisa que tenha lesado o seu cérebro ou impedido a cabeça de crescer, como quando os ossos da cabeça, que nascem descolados, se colam antes da hora. A criança com microcefalia precisa de estímulos direcionados. Em Belo Horizonte, o Hospital Sara é referência no assunto. O diferencial aqui é a união do conhecimento científico e a participação da família. Os médicos garantem que o tratamento é muito mais eficiente dessa forma. O Sara trabalha de uma forma um pouco diferenciada. Ele utiliza os conhecimentos da ciência e o conhecimento da criança. E quem mais conhece a criança é a família. Então a gente tenta unir os dois, montando um programa individualizado de estimulação dessa criança. Ela pode brincar com as outras crianças sem problema algum, e é isso que eu quero, que ela seja vista como uma criança que tem uma limitação, mas ela está ali e pode brincar com as outras sem problema nenhum. Bom dia para você que assiste ao Visual. Ao lado do triatlo, a paracanoagem estreia entre os esportes paralímpicos no Rio de Janeiro. A modalidade permite a participação de paratletas que sofreram lesão medular ou amputação. As provas podem ser individuais ou mistas, em caiaques ou canoas havaianas. Na paracanoagem, há 3 classes de disputa. Na LTA, os atletas utilizam braços, tronco e pernas na remada. Já na classe TA, o esforço depende do tronco e dos braços. Por fim, na classe A, a embarcação se locomove apenas com o uso dos braços. Nos últimos 20 anos, a paracanoagem ganhou força no país e nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, o Brasil tem tudo para brilhar. Entre as promessas no masculino, destaque para o ex-modelo Fernando Fernandes, tetracampeão mundial, que ficou impossibilitado de andar após um grave acidente de carro em 2009. Outro talento é o piauiense Luiz Carlos, que faturou o prêmio de melhor atleta masculino no ano passado. Há 7 anos, ele teve os movimentos comprometidos devido a uma paralisia na medula. Outro concorrente de peso é o sul-matogrossense Fernando Rufino, conhecido por cowboy. Já entre as meninas, a expectativa de bom desempenho gira em torno da canoísta Débora Benevides e de Mari Santilli. E estas foram as notícias paralímpicas do dia. E para encerrar nossa série especial, vamos hoje relembrar o trabalho das avós da Praça de Maio, em Buenos Aires. A busca pelas crianças desaparecidas durante a ditadura produz histórias emocionantes e espalha solidariedade para as gerações mais jovens. Quem conta é a correspondente Mônica Iana Kiev.
Aos 25 anos, Vitória Montenegro era casada e tinha 3 filhos, mas não sabia quem era. Ela tinha sido criada com Maria Sol, filha do coronel Herman Tetzlaff, um homem que ela admirava sem imaginar que ele tinha sido responsável pelo sequestro e pela morte de seus verdadeiros pais. Uma dura realidade que Vitória demorou anos para assimilar. É um processo longo desarmar a história de toda uma vida e aceitar outra, totalmente diferente, disse. Hoje, Vitória reconhece que só pôde recuperar a identidade perdida graças às Avós da Praça de Maio, uma organização de mulheres que há quase 40 anos busca 500 netos. São os filhos de seus filhos que desapareceram nos porões da ditadura entre 1976 e 1983. A maioria nasceu em cativeiro e foi entregue ilegalmente em adoção. As avós já recuperaram 119 netos. Quando começaram a buscá-los, eram bebês. Hoje são adultos maiores de 30 anos, muitos deles casados e com filhos. O último neto encontrado, Mário Bravo, é um caso raro. A mãe dele foi solta, está viva e pôde abraçar o filho. Minha mãe nem me viu quando nasci. Na prisão, ela estava encapuçada. Apenas ouviu meu choro e 38 anos depois, ouviu minha voz pela primeira vez. Stella Carlotto, a presidente das Avós da Praça de Maio, presenciou o emotivo encontro entre mãe e filho. Foi um encontro entre dois adultos, mas o que vi foi uma mãe finalmente abraçando seu bebê. Era a mamá abraçando ao bebê. O visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote aí 021 97 4522 300. Bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau.